o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo vou falar sobre um assunto muito sério que poucas pessoas levam a sério, que é memória. Dados, memória, funciona isso? Como é que você organiza suas informações? Como é que você organiza suas memórias? Você tem arquivos digitais, você tira fotos digitais? Como anda aí o seu repositório de fotos digitais? Ele se perdeu no tempo? Tava tudo no Flogão? Tava tudo no Flickr? O meu Flickr tá lá até hoje. Esse é um assunto muito sério, tá? Antes de continuar com o vídeo, já deixa o seu like. O brasileiro que o brasileiro dá opinião antes de assistir o vídeo. Então já deixa sua opinião sobre esse vídeo que a gente vai falar. Já deixa seu like, já dá seu dislike também. Não gostei, já dá dislike logo de cara. O importante é engajar pro canal não morrer, tá? Então antes vamos aos anúncios básicos aí. O canal ele tá nesse hiato branco, digamos assim, porque eu não largo mão, eu continuo gravando pro canal, mas eu ando publicando muito pouco, porque o conteúdo não acho que é interessante. Eu tava até pensando em começar a liberar esse conteúdo para um eventual grupo de membros, por exemplo, porque é um conteúdo que na linha principal do canal não daria certo, mas você que é muito engajado com o canal ali, que está disposto até a botar uma grana por mês, talvez você esteja disposto a ouvir o que eu tenho a dizer sobre alguns assuntos, que não é sobre Linux, sobre tecnologia em geral, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu gravei um vídeo de 40 minutos onde eu passo basicamente o vídeo inteiro xingando o governo por causa da questão dos impostos da AliExpress. Mas ele ficou muito fora do tom, assim, ficou um vídeo muito imã de hater, tá ligado? E eu não tô afim. Então, acabou que eu não publiquei. E no final do vídeo eu até deixo um desaforo, né? Que eu falo, pô, cadê a taxação de grandes fortunas? Né, que veio a droga da taxação de grandes fortunas, de certa forma. Não das fortunas, né? Só dos pequenos investimentos ali. Tem até um vídeo muito bom, recomendo que vocês procurem, que é um vídeo da uma apresentadora da Globo News explicando o que são essas grandes fortunas, porque eu imagino que você, não somente eu, mas você também recebeu uma porrada de meme, mensagem, vídeo falando que o governo agora ia taxar a sua Hilux, que o governo ia taxar os seus 2 apartamentos, e que na verdade é muito desproporcional, né? O número que a mulher dá é uma coisa de tipo 2.500 pessoas têm. Esses investimentos vão ser taxados, tá? Segundo o governo, são 2.500 pessoas que vão ser taxadas, e o patrimônio total que está sendo taxado é de quase 800 bilhões de reais, tá? 800 bilhões de reais na mão de 2.500 pessoas. Então, esse é o naipe. Se você não está enquadrado ali numa pessoa que tem um patrimônio desse nível, então você pode ficar tranquilo. Mas enfim, esse é o assunto para outro vídeo, mas eu gostaria muito de opinar sobre esse vídeo. Mas assim, vamos continuar aqui com os assuntos sérios, vamos continuar falando de coisas tristes, tá? Eu acho que eu não sei, eu tenho uma noção do demográfico do canal, eu conheço mais ou menos qual é o demográfico do canal. São pessoas um pouco mais velhas, né? A maior parte do pessoal aqui é um pessoal um pouco mais velho. E é um pessoal que já teve aí algum momento da sua vida contato com o luto, certo? Já teve aí pessoas da família que deixou aí, então todo mundo aí deve ter alguma história parecida. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ter que lidar com as informações de quem foi embora. Eu não sei se vocês já tiveram que lidar, por exemplo, em organizar as coisas da pessoa que foi embora. E é um negócio muito chocante, porque você conhece outras facetas da pessoa, você conhece outra pessoa, né? Querendo ou não, você conhece uma outra pessoa, porque você está ali na intimidade, cara. Você está mexendo nas roupas dela, você está mexendo nos e-mails, nos arquivos digitais, as mensagens do WhatsApp, coisa que você nunca teria acesso se a pessoa estivesse viva. É uma sensação estranha você ter que lidar com isso. Você ter que... Agora, você tem a sua memória da pessoa, né? Você tem aquela persona impregnada na sua cabeça, de quem você acha que é a pessoa, e aí conforme você vai olhando as informações, você conhece uma outra pessoa, né? Aquela pessoa que você conheceu, na verdade, não era só uma faceta que você conhecia, né? E o mais triste dessa coisa toda é que você não consegue remontar na sua. Você não tem capacidade de remontar quem foi essa pessoa para outras pessoas com quem você não teve contato. Então, por exemplo, você vê fotos e vídeos, né, dessa pessoa, desse seu ente querido, numa festa com um núcleo de pessoas com quem você nunca conviveu, mas que ela estava lá se divertindo com aquelas pessoas e você não sabe quem são aquelas pessoas. Você não sabe qual é o nome delas, você não sabe que festa foi aquela, você não sabe a história daquela foto, você não sabe a história daquele vídeo. E isso simplesmente se perde. Isso simplesmente se perde. Uma outra experiência que eu tive também foi de lidar com... isso foi de um amigo meu, que ele queria fazer recuperação de um HD, eu não lembro qual era a história, mas ele botou na minha mão o HD que era de um falecido parente dele para recuperar os dados lá. E eu recuperei os dados.
E sabe, você vê aquele monte de imagem, você não tem a menor ideia de quem é aquela pessoa, você não consegue remontar nada daquela pessoa, você não faz ideia, você não conhece aquelas pessoas, você nunca ouviu falar daquelas pessoas. E muitas daquelas pessoas nem vivas estão, né? No caso lá era um HD de um idoso. E você nem sabe, aquelas pessoas provavelmente elas nem existem mais, né? E elas, querendo ou não, isso é o apagar da pessoa, né? O apagar da pessoa é quando ninguém mais lembra dela. A pessoa morre de verdade quando ninguém mais lembra dela. Ninguém mais se importa com ela. Não tem mais história sobre ela. Ela não deixou nenhum legado para frente. Né? Os filhos lembram, os netos já lembram menos, bisneto então esquece. É uma foto na parede. Quem foi sua bisavó? Uma foto na parede, você não vai saber quem é. Então a gente tem essa oportunidade agora com esses meios digitais de prorrogar um pouco essa história, né? Teve uma iniciativa, eu trabalhei com uma pessoa que colaborava com esse projeto, que é Museu da Pessoa, que era basicamente ela uma pessoa que coletava entrevistas, tirava fotos e tentava registrar histórias de vida de pessoas comuns. Né? Você já perguntou pro seu porteiro qual é a história de vida dele, de onde ele veio, onde ele cresceu, qual foi o melhor dia da vida dele, qual foi o dia que. Quando ele quase morreu, sabe? Esse tipo de coisa. Você já perguntou pro seu vizinho qual é a grande história de vida dele? E era meio que nesse sentido, né? Ela coletou ali em volta dela, do dia a dia dela, a história dessas pessoas, montou um portal e publicava isso, né? Durante algum tempo. Mas foi uma coisa um pouco com dinheiro digital, então sabe como é que é dinheiro digital, né? Dinheiro digital vem, aí faz o negócio, aí acaba o dinheiro, o pessoal para de pagar a fatura do servidor, o serviço morre, né? É isso que acontece. E a gente ainda tem bastante memória digital no Blogspot, por exemplo, a gente tem bastante memória digital no Flickr, que é para fotos. Eu tenho fotos, a minha primeira foto digital tá no Flickr, tá? Até hoje. A primeira foto digital que eu tirei na minha vida tá lá no Flickr. E tá publicado até hoje e faz parte da minha história. Se alguém procurar aí, vai achar. Não tem toda a história da minha vida ali, mas tem o comecinho dos anos 2000 ali, tá registrado no Flickr. E depois disso, meio que eu comecei a postar algumas coisas no Facebook, aí eu vi que ficou tóxico, aí eu apaguei tudo, então eu não tenho mais história digital publicada publicamente em sites, em redes sociais, por motivos de privacidade e segurança, porque teve uma época que eu comecei a receber ameaças. Comecei a receber ameaças, cara, por causa das minhas opiniões na internet. Então, para me preservar e não correr o risco, eu acabei removendo todas as informações das minhas redes sociais sobre minha vida pessoal, minha família, eu removi tudo. Então, infelizmente, tempos loucos que a gente vive, não é mesmo? Hoje em dia, a gente tem um auxílio desse cara aqui. É um cara muito útil, provavelmente vocês têm acesso a ele também. Esse aqui é o Google Fotos. E o Google Fotos, ele é de graça até uma certa quantidade de gigas, que eu não lembro qual é, eu acho que é 15, que é muito pouco. Até pouco tempo atrás, eles não cobravam as fotos, né? Eles só cobravam fotos com uma resolução muito alta. E só fotos com resolução muito alta contavam na cota. Aí o Google mudou essa regra, e aí todas as novas fotos minhas que começaram a entrar no sistema começaram a cobrar, e no final dos contos eu tenho que pagar esse storage adicional. É um combo, aí já pago o Google Premium, já ganho YouTube Music e ganho aqui um acréscimo aqui. Foi um combo que eu peguei. Nem sei se existe mais. Mas é porque eu não queria depender só do meu celular. Aqui em São Paulo, quem mora aqui sabe que não tá fácil ter celular por aqui. Então, putz, você imagina você tem essas fotos só no seu celular. E aí o meliante leva o celular embora, você perde suas fotos, né? Você perde seus dados, você perde suas informações. Então eu sempre dou um jeito de ter um backup do meu celular no Google. Infelizmente, esse limite gratuito deles é muito pequeno, então eu já estourei, então eu tô pagando. Mas é uma alternativa que eu achava que até então era insubstituível, né? Porque ó, ele organiza de uma certa forma, ele bota numa timeline, eu consigo registrar aqui as coisas todas que eu fiz, e como vocês podem ver, ele tem dados meus até de 2005. Que nem sei o que tem aqui em 2005. Velho, eu comecei o meu Google Fotos quando eu fui pra Índia, né? Olha aí. Então aqui estou eu, no Jama Majid. Tem uma foto aqui que eu gosto muito, cara. Gente, pior que não tá nem aqui mais. Foto minha no Jama Majid, cara, que eu achei fantástica, mas que eu não vou achá-la. Ela também já sumiu já. O Google está roubando minhas memórias. Cadê no Taj Mahal? Ai, meu Deus do céu. Mas eu tenho fotos mais antigas, né? As minhas fotos mais antigas dessas do que essas, elas estão no Flickr e por aí vai. Então, querendo ou não, o Google ele me auxilia muito. Mas eu tenho mais fotos espalhadas em HDs, espalhados não, né? Eu tenho múltiplas cópias, né? Das fotos minhas mais antigas, eu tenho no meu storage, tenho no meu computador, tenho no meu notebook, tem todos os meus devices têm uma cópia completa de todas as minhas fotos.
Só que, para ser bem sincero com vocês, isso não é de grande utilidade se você não tiver uma forma de indexar essas fotos. De você saber, de você conseguir buscar por pessoas. Quem são as pessoas que estão nas fotos? Qual é a situação das fotos? Que lugar é esse que você visitou nas suas fotos? Tem um registro no mapa? Você precisa ter um contexto. Um cara muito bom para isso é um cara chamado iPhoto. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz, mas o iPhoto foi o primeiro software que eu tive contato, quando eu ainda era usuário de Mac, onde ele tentava dar um significado. Oh, baby Taj. Ele tentava dar um significado para as minhas fotos. Então ele pegava as pessoas e mostrava para mim o rosto delas e marcava todas as fotos que tinha aquela pessoa e organizava para mim. Isso é muito valoroso, mas ainda não é o suficiente. E sem falar que tem um problema de, antigamente era um aplicativo local, rodava no seu Mac, e que não ficava online. Né? Você até conseguia exportar as fotos para o Flickr, por exemplo, mas era local. Né? Nessa época, esse tipo de conteúdo ainda era local. As pessoas não colocavam isso na nuvem. Com o advento do iCloud, eu imagino que se tornou possível você ter essas fotos também online e todas organizadas e tagueadas de acordo com esse filtro bayesiano que a Apple implementou na época para poder detectar os rostos, né? Nem era tão bom assim. Você gastava muito tempo treinando esse software, tá? Ele te mostrava as pessoas, essa pessoa é fulano mesmo. E aí, de repente, cara, o bagulho começava a me entregar umas pessoas nada a ver. Era muito complicado você manter. Custava muito tempo você conseguir organizar e manter esse sistema do iPhoto treinado. Então, por isso que ele não é tão bom assim. Um outro cara que tem um sistema desses, mas não vem por padrão, é o Digicam. O Digicam, que é aquele software do Plasma, ele tem integração com inteligência artificial. Então ele ajuda você a identificar pessoas, identificar lugares, mas ainda assim ele não é uma ferramenta local, é um software que você roda no seu computador. Se você quiser botar isso para fora, você tá na roça. Funciona super bem, mas infelizmente não é online. Né? A gente tem que lembrar sempre que o desktop, como a gente conhece hoje, ele não está muito bem das pernas, não. Ele está sendo confrontado pelos Androids da vida e outros dispositivos móveis. Então é importante que você consiga ter acesso a esses arquivos de todos os lugares possíveis, né? Todos os formatos de acesso possível. Né? Eu até comentei nesses dias aí com o ID, Otávio ID, que aqui na minha casa eu já estou migrando o meu uso da infraestrutura de computadores da minha casa na estrutura servidor-terminal, né? Cliente-servidor. Porque eu tenho as minhas coisas todos como servidores e eu consigo acessar os meus dados, praticamente todos eles, a partir do celular, a partir do tablet, né? Inclusive eu tenho acesso remoto aos desktops todos a partir do meu celular aqui. Eu consigo acessar qualquer computador da casa, eu consigo acessar e gerenciar os recursos todos, Tronés, enfim, todas as coisas eu consigo acessar. O que é uma coisa muito boa, porque eu não preciso mais estar sentado na frente de um PC para poder fazer uma pesquisa. Enfim, é uma liberdade, é um grau de liberdade que eu ganhei. Né? Do meu sofá, com o meu tabletzinho ou com o meu celular, eu consigo gerenciar boa parte das coisas da minha infra e eu consigo acessar os meus arquivos. É aí que entra esse cara aqui, que é o Nextcloud. O Nextcloud, todo mundo aí já conhece, é um velho de guerra de vocês que eu sei. Ele é um fork do OnCloud, né? Ele tem alguns recursos mais interessantes que o OnCloud. E eu acho que a grande virtude dele são os plugins, os aplicativos que são desenvolvidos pela comunidade. Tá? O Nextcloud é um serviço open source. Ele vem ganhando capacidades e poder de fogo com o tempo, que é um negócio impressionante. Eu não vou fazer um vídeo aqui explicando como é que se instala o Nextcloud. Tá? O Nextcloud é muito simples de você instalar. Você pode instalar ele via Docker Run, Docker Compose. Tem várias formas diferentes de você instalar ele. Se vocês acharem que, nossa, precisa muito, eu posso até fazer um vídeo aí explicando como eu faço a instalação, mas é que eu não recomendo. O Nextcloud ele padece desse problema. Ele é um pouco chato de você manter ele funcionando. E pelo menos a experiência que eu tenho usando o container oficial deles. O container oficial deles, por exemplo, não vem com FFmpeg. Então você não consegue fazer preview de vídeo, por exemplo. Com a imagem oficial. Aí tem as imagens não oficiais. Aí é loteria, né, cara? Você vai colocar todos os seus dados numa imagem que você não sabe de onde veio. Então, o que eu faço eu crio uma imagem para mim. Eu pego a imagem oficial, coloco tudo o que eu quero, crio uma imagem para mim e uso, para não ter que depender de imagens
pessoas, imagens que eu não conheço a procedência, não sei o que tem lá dentro, que pode simplesmente pegar meus dados, criptografar tudo e me cobrar uma chantagem em Bitcoin depois. Então tem esse cuidado também, né? Você tem que se ligar que, as informações pessoais você tem que tomar muito cuidado. Mas eu estou explorando, inclusive, a possibilidade de instalar o Nextcloud direto em uma VM, tá? Hoje eu uso ele via container, mas eu estou explorando a possibilidade de usar ele direto em VM para eu poder ter mais controle sobre bibliotecas extras que porventura eu vou usar. Aí só fazendo um overview do Nextcloud que eu uso aqui. Então, aqui eu tenho meus arquivos, eu chamo de arquivos aleatórios, tudo que eu preciso sincronizar de uma máquina para outra, eu jogo nesse diretório compartilhado aqui. Meu celular tem acesso, o tablet tem acesso, o notebook tem acesso. Eu tenho até uma integração eu tenho integração aqui também com o Gnome. Então esse diretório aqui é esse diretório que você está vendo aqui. Então eu consigo integrar tanto o Gnome quanto o Plasma, eu consigo integrar eles no Nextcloud e eu mando o arquivo de lá. No Windows eu também tenho esse recurso já habilitado, né? Então ele cobre a minha casa inteira, tá? Isso não só para mim, mas para minha esposa também. Ela também tem acesso a esse Nextcloud, então o celular dela é sincronizado todos os dias com o Nextcloud, assim como o meu celular também é. Quando eu boto meu celular para carregar, ele envia todos os arquivos para o Nextcloud. E aí eu tenho dois backups, né? Eu tenho um backup do Google e eu tenho um backup do Nextcloud, que tem algumas diferenças importantes, mas eu vou falar disso. Eu falo disso já já. Então, assim, o Nextcloud ele evoluiu de um Office gratuito com integração de e-mail, não sei o que lá, e com arquivos, ele evoluiu para uma coisa muito mais interessante. É possível você instalar aqui, mas eu não uso, tá? Porque eu não uso aplicativo Office, eu não uso. Simplesmente não uso. Então, para mim, OnlyOffice, essas coisas todas, para mim não me apetece. Quando eu preciso de alguma coisa, eu uso Drive. Quando eu preciso documentar alguma coisa, eu uso Joplin. Então, para mim, não faz parte da minha vida desse tipo de coisa. Planilha de Excel eu tenho no Google Drive também. Então, ter isso localmente não traz valor nenhum para mim. Então, eu não tenho, tá? E eu também não tenho a integração com o e-mail, né? Ele tem um cliente de e-mail com contatos, a coisa toda. Você pode gerenciar tudo por aqui, contato, calendário. É um serviço de escritório completo que você pode ter aqui dentro do Nextcloud. Não é o meu foco de uso, mas pode ser o foco da sua empresa, por exemplo, se você tiver cacife para bancar essa configuração e a manutenção disso, pode ser uma boa. Se você não tem esse cacife, você pode contratar um serviço gerenciado do Nextcloud, que você paga lá direto com eles, tem uns planinhos interessantes lá, que é bom aí se você não consegue manter, então você paga alguém que mantém para você, sempre atualizado, seguro, que a atualização do Nextcloud é um pouco traumática. Eu, inclusive, estou em rollback aqui. Tentei atualizar a versão mais nova, deu tudo errado, aí eu fiz um rollback. Então, às vezes, você não consegue migrar de uma determinada versão. Se você tentar pular de uma versão muito antiga para outra muito nova, ele até deixa você fazer, só que vai dar errado, e aí na hora de fazer rollback, não tem rollback, ele vai alterar o banco, e você vai perder aquela instalação, ou você vai perder você vai perder a instalação, na verdade, e aí você vai ter que recuperar do backup. Né? Isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu perdi as últimas 24 horas de dados que eu tinha. Tive que subir de novo na mão, porque eu fiz uma atualização, eu não percebi que era uma atualização muito avançada, digamos assim, e acabou que eu tive que recuperar do backup. Meu backup é só 24 horas, então eu perdi as últimas 24 horas, eu perdi os dados, né? E o problema é que o celular, ele marca como já enviado, né? Tá, já enviei esses dados, ele não manda de novo. Então você tem que ir lá na mão, ativamente, pegar os últimos arquivos e jogar no Nextcloud de novo. É bem irritante isso que acontece. Quando você paga, você não tem esse problema. Ele vai atualizar sozinho para você e vai manter o negócio para você. Outra limitação que você tem hospedando na sua casa é que você não tem acesso à internet, né? Você pode ter na sua casa e disponibilizar ele por uma VPN, alguma coisa assim, ou com um Cloudflare, que é esquema do Cloudflare de hospedar na sua casa com domínio público, dá para fazer também, mas é uma coisa que eu ainda não tenho estrutura ainda não tenho infraestrutura de segurança e garantir para deixar o meu Nextcloud de porta para rua. Quando tiver, é uma coisa que eu considero fazer, né? Eu ter acesso, porque eu já tenho servidores aqui em casa, então eles já estão ligados 24/7, já estão na internet. Só uma questão de liberar para a rua para eu conseguir usar as minhas coisas de fora. Então é uma possibilidade aí também. Se você paga, você já tem um servidor do lado deles lá. Nem sei quanto custa, eu acho que não é foco desse vídeo. Ele tem, por padrão, ele vem com uma ferramenta de fotos, tá? Eu acho essa ferramenta muito limitada. Ele tenta fazer uma timeline bem sem vergonha aqui. Você pode ver que eu tenho muita coisa de WhatsApp aqui, isso é uma coisa que é um problema que eu tô tendo que lidar. Porque, por exemplo, aqui no meu Google Fotos eu não tenho WhatsApp. Não tem WhatsApp aqui. Tem só foto mesmo, né?
Por quê? Porque o Google Fotos, por padrão, ele não pega mais, ele não faz mais backup do WhatsApp. Eu não sei se a iniciativa veio do WhatsApp ou se veio do Google, mas ele não faz mais. Então, as fotos do WhatsApp não vêm mais pro Google Fotos. O que é bom e ruim. É ruim porque muitas vezes você recebe coisas importantes pelo WhatsApp. Por exemplo, evento de família, cara, as fotos que o pessoal tirou vêm todas pelo WhatsApp. O problema, cara, é que quando você participa de grupos de zoeira, que é o meu caso, por exemplo, que eu participo de um grupo, todo aquele monte de lixo que o pessoal manda pra você chega no meu Nextcloud. E eu não tenho como filtrar. A minha opção é ou saio do grupo ou ou não me incomodo com isso, porque se eu me incomodar não tem muito o que fazer, eu tenho que sair do grupo mesmo, ou eu vou continuar recebendo o lixo. Assim, é umas coisas que minam um pouco até a qualidade dos arquivos, sabe? Porque você imagina, eu quero mostrar as fotos de alguma coisa pra galera e de repente minhas fotos tem lá um gemidão do Zap visual, sabe? Gráfico assim. Aí tipo, você fica na mão, velho. Ainda só gato desaparecido e meme, mas imagine que nem sempre é assim. E não tem controle, né? Tipo, o WhatsApp ele simplesmente. Eu nem preciso clicar pra ver a mensagem. Ele simplesmente baixa a mensagem e deixa lá. E aí na hora que eu faço backup, ele sobe o backup. Então essa ferramenta de fotos padrão dele, eu acho muito boa, não? Ele tem para vídeos também, que também padece do mesmo problema. Então vai ter foto, vai ter vídeo sério e vai ter vídeo de bagunça. Ele tem player de vídeo, mas o player de vídeo dele não toca, por padrão, não toca H265. Eu não sei resolver esse problema. Então, por exemplo, aqui alguns vídeos que eu gravei de um passeio que eu fiz no museu, ele faz o preview, mas ele não toca o vídeo. Vai entender, né? É inacreditável, mas tem dessas, né? Tem o que fazer, mas eu não sei o que fazer, né? Geralmente o que eu faço é, vídeo H264 ele pega de boa, vídeo H265 ele não dá play, ele faz o preview, mas ele não toca. Ele tem um sistema de álbuns aqui que eu não cheguei a usar, eu preciso entender exatamente como é que ele vai organizar esses álbuns. Eu tenho poucos dados aqui no meu Nextcloud, no meu Nextcloud eu tenho 2 anos de dados aqui. E aí tem dados colaborativos, se você divide esse servidor Nextcloud com outras pessoas, você consegue compartilhar coisas e tal. E aqui vem o pulo do gato. Ele tem um pré-sistema de reconhecimento de pessoas. Isso aqui ele deu uma analisada rápida nas minhas fotos e colocou algumas pessoas aí. E quando você clica na pessoa, ele tem mais fotos da pessoa, tá? Então, por exemplo, sei lá, meu pai aqui, tipo, ele vai mostrar mais fotos da pessoa. Isso já é uma ajuda, porque você já consegue achar as pessoas nas fotos. Isso ajuda bastante. Aí ele tem aqui o esquema de folders, você pode colocar os favoritos. Aí você tem as fotos, o que aconteceu nesse dia há um ano atrás. Né? Ele não fez o preview aqui, mas ele mostrou, você quebrou um copo, mas ele não fez o preview. Coisas que eu não sei resolver, problemas provavelmente com a minha instalação via Docker, tá? Porque instalações normais que eu cheguei a usar, você não tem esse tipo de problema. Aí tem os compartilhados, e aí tem uma coisa legal aqui que são as tags, né? Onde ele tenta te falar o que está descrito na foto. Por exemplo, essa rachadura aqui na parede é um animal. Não é mesmo? Ele usa as principais técnicas, ele usa os modelos de reconhecimento de lugares, pessoas, elementos do Google. Ele usa toda essa informação, ele pega todos esses modelos do Google, tá? E aí ele confunde uma rachadura com um animal. Então a gente já sabe que o Google não está liberando exatamente as suas melhores coisas. Mas ele pegou até certinho, ó, dinossauro, cachorro aqui no fundo, gato, uma abelha aqui que eu desenhei, ó, o gato escondido aqui, ó, o dinossauro aqui no fundo. Então ele pega algumas coisas, ó, o peixe borrado ele pegou. Mas a rachadura para mim foi inacreditável. É tipo aquela galera que enxerga Jesus Electronics aqui. Electronics ele pegou, Office ele chegou a pegar, ele chegou aqui, ó, Aircraft ele pegou, ele entendeu que ele tá no backpack, acho que isso aqui tem mochila aqui, tá certo, backpack, arquitetura por alguma razão. Então ele tem, olha isso aqui, ó, bakery, né, que é pão, bolos e pães, né, como você pode ver, né, ele tá doidão. E aí no meio das histórias que eu falei pra vocês, no meio ele mete uns memes do grupo de zoeira. Esse cara não é tão bom, não gosto muito dele. Aí ele tem o Places também. Por exemplo, esse lugar aqui é a cidade de Takoradi, como vocês podem ver. E eu tenho 526 fotos desse lugar aqui. Totalmente quebrado, né? Takoradi é uma cidade na Guiné-Bissau. Tá? Então eles acham que isso aqui é na Guiné-Bissau. Beleza? Ou é na Papua Nova Guiné. É um pico desses aí. Então, assim, eu imagino que esse modelo de reconhecimento de lugares do Google também não deve estar muito bem treinado. Imagino eu. E ele tem aqui um esquema de mapas também, que é para você ver as fotos onde suas fotos foram tiradas, né? Aqui no caso ele não chegou a pegar nenhuma. Tem uma outra ferramenta que é bem melhor, que ela não é o Fotos. O Fotos é o que vem por padrão, tá? No Nextcloud. Tem um cara chamado Memories. Esse cara é bom.
tá? Esse aqui você instala ele por conta, então você vem aqui nos aplicativos e instala ele, tá? E ele já monta um negócio mais interessante. Ele coloca os eventos, ele tenta organizar mais ou menos os eventos, ele monta uma timeline muito parecida com aquela do Google, né? Com o ano aqui do lado. Tagueia muito bem as fotos, por exemplo, aqui, ó. Tem umas fotinhas de cerveja aqui. Aí se você vir aqui em informações, tá lá, ó, tagueado. Ele tagueou, ó, Food, Drinks, Beverage. Então você já tem alguma coisa aqui. Ele pegou a imagem, ele sabe que é cerveja. Então se eu procurar por cerveja, eu vou achar alguma coisa aqui. Eu posso pegar essa comidinha aqui. Vamos ver o que ele achou aqui. Cooking Butcher. Ok, é carne, né? Comidas. O shop eu não entendi muito bem. Mas ele pegou alguma coisa. Então, cara, isso aqui eu sinto muita falta, por exemplo, no Google Fotos. Não é que no Google Fotos não tenha, ele tem. Se você procurar por exemplo, aqui, se você procurar por cachorro, ele vai trazer, tá? Ele vai trazer. Então, assim, ele já meio que faz ele já tagueia essas coisas todas e ele marca as fotos com essas tags, mas ele não te mostra o que tem. Ou pelo menos mostrava antigamente. Deixa eu ver. Não, ele não mostra, tá vendo? Ele não te mostra o que ele reconheceu na foto. E aqui no Nextcloud, ele te mostra o que ele reconheceu. Então é até bom para você entender o que você está vendo, né? Essa aqui, vamos ver se ele sabe o que é. Car. Exatamente, né? Isso é um carro. Eu não sei exatamente como melhorar esse modelo. Eu imagino que talvez substituir o modelo do Google por aqueles modelos chineses, né? Eu já cheguei a comentar com vocês. Eu fiz o meu TCC baseado em visual computacional e justamente essa parte de reconhecimento eu sempre usei modelos chineses para fazer as coisas, né? Eu tive pouquíssimos problemas. Dificilmente um dos modelos chineses que eu usei me responderia que isso aqui é um carro. Muito difícil, tá? Parece até de sacanagem, né? Parece sacanagem, velho. Então tem. Ele reconhece essas coisas. Então, por exemplo, isso aqui ó, ele vai reconhecer Bolt. Bom, acertou uma. Mas é uma miniatura. Mas ele se ligou aqui. Eu não sei de onde ele tirou água. Mas ele entendeu. Veículo, Bolt. Quer dizer, cara, isso é muito útil porque os seus dados já começam a ficar um pouco mais organizados. Eu não tenho um álbum também, mas ele tem as pessoas, né? Ele também reconheceu as pessoas. Ele tenta montar uma timeline por dia de coisas importantes que aconteceram nos dias. Ah, esse aqui era a minha mesa de escritório, lá onde eu gravava os vídeos do começo do canal. Essa aqui era a minha mesa. Bom, ele tenta pegar mais ou menos os mapas aqui. Então ele tem noção mais ou menos de onde você tirou as fotos. E ele tenta organizar dessa forma, mas eu não tenho realmente quantidade de. Como eu falei, só tenho dados de 2 anos para frente. Aqui no Nextcloud não tem as minhas fotos mais antigas. Eu imagino que se eu colocar as fotos mais antigas, ele vai mostrar fotos de outros lugares, tá? Mas já é um baita, não adianta. E tem aqui a separação por tags, mesmo esquema, tá? Então ele te mostra aqui Helmet, Historic, Landmark, Meet, Lizard, tá ligado? Então ele vai mostrando, já é uma ajuda, né? Ele tenta organizar as informações para você. O barbecue, o que tem aqui barbecue tem. Não vou fazer previsões, não vou fazer reviews. Achei, nem pegou aqui. Ah, vai ter que clicar para ver. Ah, é uma cozinha ele pegou. Perfeito. Eu não sei como é que resolve isso. Que nem eu falei para vocês, o que eu vou tentar fazer é tirar. Eu vou tentar colocar esse Nextcloud num outro computador, numa outra instalação. Eu quero uma instalação que eu consiga ter tudo ali, sabe? Ter o FF. Tudo que ele pedir de requisito eu tenho ali. E para não ficar dependendo o ruim desses Dockers todos, cara. A minha imagem já está com quase 3 GB de tanta coisa que eu já meti lá. E ainda assim tem coisas que não funcionam e ainda assim está faltando coisa. Tem biblioteca, reconhecimento visual, para reconhecimento de rosto, por exemplo, tem uma biblioteca chamada PDLib, que é uma biblioteca PHP para reconhecimento facial. E, cara, ela não tem lugar nenhum, você tem que compilar ela na mão e tal. Aí, se você usa o Ubuntu, tem pacotinho pronto lá no PPA. Se você usa Debian, você tem que compilar na mão. Então, eu tive que. A imagem que eu uso, por exemplo, é a imagem Debian. Calhou de ser a imagem Debian, que é oficial do pessoal do Nextcloud. E aí, eu tive que compilar na mão e instalar. Então, e ainda assim não funciona direito, tem coisa que não funciona direito. Então, o maior calcanhar de Aquiles do Nextcloud é essa questão das dependências, tá? As dependências é um negócio muito chato de resolver. E às vezes você baixa um plugin, alguma coisa, e você precisa de biblioteca extra para resolver o seu problema. E aí o cara faz pensando numa distro, você está usando a outra, você se ferrou. Sabe? Não tem o que fazer. Tipo, porque ele espera usar um FFmpeg com aquela versão, com aqueles codecs. Aí a sua distro, por acaso, só distribui a FFmpeg com um outro tipo de compilação. E aí não funciona, não vai ter como. No esquema que eu estou usando aqui, por exemplo, eu não consigo usar aceleração de vídeo da minha GPU. E então tem transcode de vídeo, até mesmo reconhecimento, algumas coisas de inteligência artificial ele demora um pouco mais para fazer porque ele não acessa a minha GPU.
Eu tenho uma série de coisinhas aí que eu quero tentar resolver. Mas eu vou dizer pra vocês que eu tô muito satisfeito do jeito que tá hoje, tá? Porque, pô, não é mais um amontoado de fotos. Agora é um amontoado de fotos com uma timeline, com contexto, com pessoas. Então, por exemplo, se meu filho tiver. Tem os amiguinhos do meu filho aqui. No Pipa, que é os amiguinhos dele de escola e tal. Então ele clica lá, tem as fotos dos amiguinhos dele, sabe? Ele consegue rever e ele gosta de rever porque ele tá nesse momento onde ele trocou de escola, porque ele saiu do prezinho, agora entrou no primeiro ano. Ele tá terminando o primeiro ano agora, no final do ano agora. Então tem os amiguinhos da escola anterior, então ele ainda lembra dessas pessoas, a gente quer tentar manter contato. E para ele relembrar e olhar essas fotos é importante, porque o cérebro dele está duplicando de tamanho todo dia. Então ele esquece mesmo. Quem é o amiguinho dele, ele vai esquecendo. E aí, se você reforça, é interessante essa coisa, né? Que ele vai reforçando um pouco essas memórias dele, né? E aí ele vai criando ali ó, os ciclos de amizade dele, né? Outra coisa legal que tem aqui no Nextcloud também é que eu ainda não portei para cá. Eu tenho isso no Google, tá? Mas aqui eu não tenho. Eu tenho um mapa de lugares e não só os lugares que eu já visitei, mas lugares que são importantes para mim, no meu contexto pessoal. Então tem o endereço de pessoas, tem o endereço de lugares, lugares que eu viajei, lugares que eu queria ir, lugares que eu quero voltar. Então eu tenho um mapa cheio de marcações assim. Inclusive aqui na Índia mesmo, né? Que é um lugar que me marcou bastante. Eu tenho marcado aqui vários pontos na Nova Delhi onde moravam as pessoas que eu conheci lá. E assim, diferente de aqui no Brasil, onde as pessoas mudam 300 vezes durante a sua vida, geralmente em lugares como a Índia, por exemplo, se eu botar lá 40 anos, o pessoal mora no mesmo lugar. Do máximo na casa do lado. Mas as pessoas elas não saem do lugar onde elas vivem no geral. Então se um dia eu voltar lá, eu consigo achar todo mundo. E eu tenho lá no mapa meu marcado todos os lugares. Lembrando que na Índia não tem Google Street View, né? Então você tem que realmente ter a marcação lá da casa do pessoal do bairro, as direções, como é que chega e tal. Lugares que eu queria ir, lugares que eu fui, que eu queria saber o que aconteceu. Então, dá para marcar por aqui. Você pode associar as suas chaves com. Caraca, olha o Himalaia, velho. Você consegue associar suas fotos. Um pouquinho de geografia. Telecurso 2000. Aqui é a Índia, tá? Aqui é a Índia. E você tem aqui em cima o Paquistão. O Paquistão estava sendo inundado porque as geleiras aqui do Himalaia, a água da Índia e do Paquistão, e de Bangladesh também, elas vêm do Himalaia. Então, durante o verão, a água derrete e aí elas descem pelo rio. Então, todos os rios da Índia são formados pelo gelo. Eu não sei o que aconteceu, um fenômeno novo, não sei o que aconteceu, que essas geleiras estão derretendo muito mais do que elas deveriam estar derretendo. E aí aqui a região do Paquistão ficou embaixo d'água. Tem um lugar que é meio que semidesértico. Ficou embaixo d'água, morreu uma galera. E o pessoal tá começando a ficar sem água, porque o gelo derrete todo antes da hora, e na hora que eles esperam que tenha água, não tem mais, porque já derreteu o gelo. E aí, quando começa o inverno, derrete tudo de novo. Porque assim, o ciclo deles é de. Ele tem o gelo eterno, né? Esse pico branco aqui, isso que é gelo eterno, isso aqui nunca derrete. Por causa da altitude, é gelo eterno. Mas o que está um pouco mais para baixo, ele muda de acordo com o clima, né? Então, no inverno ele congela, no verão ele derrete. Então, esse é o ciclo natural. E é de onde vem a água desse pessoal aí. Em cima aqui é a Mongólia, então um desertão aqui. E a água e eles não têm muita água aqui desse lado. Vocês podem ver, a água aqui é um pouco mais complicada. Mas eu nunca tinha visto uma foto de satélite com o Himalaia tão bem desenhado. É bom esse mapa, hein? Gostei desse mapa aqui. Então, essa é uma coisa que eu quero fazer, né? Eu vou tentar exportar os meus pinpoints, lá, meus pins do mapa do Google para o mapa daqui. Uma outra coisa que tem de legal aqui, ele tem um esquema de podcasts. Tá? Eu sempre fui um cara muito viciado em podcast, principalmente na época do iTunes. O problema é que agora o podcast está vinculado de você pagar na Spotify. Né? O pessoal não faz mais podcast e divulga num site próprio como era antigamente. Hoje em dia os podcasts, você entra lá no Spotify e segue o cara. E aí você tem que pagar, você vai ficar ouvindo propaganda do podcast, cara. Então meio que eu perdi um pouco desse hábito, mas ainda existem podcasts onde você pega o RSS do cara, bota, e esse cara que funciona bem. É que aqui eu acho que eu cheguei a deletar. Eu tinha alguma coisa aqui, mas eu deletei. Mas ele funciona super bem, então dá pra você vir aqui e se organizar. E tem aqui o esquema de news também. Mesma coisa, você coloca o RSS dos sites e blogs que você segue e você acompanha por aqui. Se você não tiver nada, eu te recomendo isso aqui. Eu uso aquele esquema do. Como é que é? Leaf alguma coisa. Que foi um substituto. Mas é ruim, cara. Eu não curto. E também a galera parou de escrever blog para entrar todo mundo no Medium, né? E agora o Medium cobra. E aí você não consegue mais acessar o cara.
você quiser acessar o cara, você tem que pagar para ler o artigo do cara. Então, eu entendo que quem escreve tem que receber. Eu entendo que o Google Reader morreu porque não tinha como monetizar isso. O Google não sabia como monetizar o Google Reader. E de certa forma isso atrapalha muito também o próprio cara que escreve, porque o tráfego não vai para o site dele, né? Então, tem uma série de vantagens e desvantagens, mas eu gostava muito dessa coisa de ter todas as minhas notícias num lugar só e eu poder recomendar para as pessoas. Que é mais ou menos o que virou o Facebook, né? O Facebook copiou esse modelo, só que aí tem a porra do algoritmo que não deixa você ver o que você quer, você vai ver o que o algoritmo quer que você veja. É que tá desgraça. E tem o esquema de música, eu gosto bastante desse esquema de música daqui, apesar dele ser um pouco limitado, você consegue montar playlist, tem gênero, all tracks, ele tem um esquema de podcast também. Jogo aqui, cara, isso aqui é legal, tá? De vez em quando eu tô no sofá, por exemplo, eu quero tocar uma música específica, eu vou lá no meu celular e toco, e ele sai na caixinha de som e dá tudo certo. É uma forma de você ter acesso aos seus dados, suas informações. Não é o melhor player do mundo, mas é um player, tá? Querendo ou não, você consegue acessar seus dados a partir daqui. Então, é mais ou menos esse papo, tá? A ideia toda dessa conversa foi justamente, eu tenho um monte de dados, o que eu faço com esse monte de dados? Como é que eu organizo esse monte de dados? A gente está deixando essa organização de um monte de dados na mão de inteligências artificiais que a gente não tem controle, né? E que a gente não pode negar que a necessidade de organizar esses dados, tá? Eu vou dar um exemplo para você. As minhas fotos da Índia, isso foi em 2005 eu fiz essa viagem. Eu fui com uma câmera Olympus, com um cartãozinho de memória, e eu acho que não era 1 GB. Pra ser bem sincero com vocês, eu acho que não chegava a 1 GB o cartão. Eu acho que era 128 mega. Acho que era 128 mega. Fui com 2 cartões, eu acho que eu trocava um cartão pelo outro, né? Porque e a quantidade de fotos que eu tirei, elas são inviáveis. Assim, se eu colocar minhas fotos e passar uma foto por segundo numa apresentação, uma coisa assim, eu sei disso porque eu já fiz isso, né? Quando voltei de viagem, eu tive que fazer isso com a minha família, para mostrar todas as fotos que eu tirei. Cara, deu. A pessoa ficou 1 hora lá, velho. Passando uma foto por segundo. Deu 1 hora. Assim. Isso foi em 2005. Imagina hoje em dia. Que, tipo, hoje em dia, quando eu vou tirar. Eu não tiro uma foto, eu tiro 5, 10 fotos. Para garantir que uma vai ficar boa, eu tiro um monte de foto. Inclusive, no meu próprio celular aqui, ele tem um aplicativo do próprio celular e ele ajuda a decidir quais são as melhores fotos. Então, ele pega das fotos que você tirou, qual tá mais nítida, qual tem mais cores, e aí ele marca ali para você, ó, essa foto aqui é a boa. E aí essa foto é a foto que eu compartilho com os amigos e tal, mas na hora que eu subo todas. Então tem essa coisa, tipo, a quantidade de dados que a gente gera hoje é muito maior. Então não rola de eu ficar voltando no tempo e refazendo e olhando de novo todas as fotos que eu tirei e colocando em contexto. Claro que dá para criar um álbum ou outro de algum evento mais importante, isso dá para fazer e eu tenho isso, de certa forma, eu tenho isso organizado para boa parte da minha vida. Isso já ajuda bastante. Agora você imagina uma pessoa que não tem isso, que foi o caso dessa pessoa que eu ajudei assim, me deram o celular dela e falaram, cara, vê o que tem aí de coisa importante. E eu não tenho contexto nenhum das coisas. Um monte de foto, cara. 14 GB de foto. De pessoas que eu não conheço, de vídeos de eventos que eu não faço ideia. E eu não tenho como classificar aquilo, eu não sei o que é o que, eu não sei o que está acontecendo ali. E pelo menos, né, com esse esquema aqui do Nextcloud, se eu coloco essas fotos lá, ele vai pelo menos falar, ó, festa, casamento, aeroporto, praia, sabe? Ele vai separar as pessoas, vai criar um quadro com as pessoas que tem ali. Aí as pessoas que se importam com essa pessoa conseguem reconhecer e marcar, né? Esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, tal, papapá. Aí consegue remontar, ajuda, não resolve, mas ajuda um pouco, né? Ajuda a organizar um pouco isso e acaba tornando essa informação útil. Assim, fotos, arquivos, dados, se eles não tiverem uma indexação, é inútil, é lixo, tá? É lixo, infelizmente é lixo. Porque não tem como, é uma quantidade absurda, você não vai entrar lá para ver o que tem lá e classificar aquilo na mão, não dá para fazer. Você precisa da ajuda da inteligência artificial para classificar esses dados e ver o que é útil para você ou não. Eu prevejo que algumas empresas vão se especializar nisso. Por exemplo, esse modelo que eu estou usando com o modelo do Google é um modelo horrível. Mas eu imagino que tem modelos melhores. Sei lá, o cara vai treinando e reconhece uma festa de formatura. Não é uma festa de formatura. Ele reconhece um evento específico. Oh, isso aqui é uma festa debutante, é uma festa de aniversário. E aí ele consegue montar uma timeline e tá guiando certinho esses eventos para reorganizar esses eventos na vida das pessoas. E ele de repente montar uma timeline por idade. Ó, o fulano era assim, ele foi crescendo. Olha aqui uma timeline de desenvolvimento dessa pessoa.
né? E aí ele vai criando essas linhas onde você consegue acompanhar a história daquela pessoa, de quem estava em volta dela, e tudo isso classificado, indexado por inteligências artificiais. E aí ele te ajuda. Por mais que você não tenha conhecimento de quem são aquelas pessoas, você consegue acompanhar a história delas e a interação que elas tiveram com a vida das pessoas, com quem você se importa e que você recebeu os dados. Detalhe importante, esse classificador do Nextcloud, ele também classifica música e ele classifica vídeo. Tá? Ele fala, o vídeo eu não cheguei a testar, mas ele fala, por exemplo, o que está acontecendo no vídeo. Criança andando de bicicleta, pessoas dançando, isso ele faz. Eu não cheguei a testar, mas é o que ele. Mas eu não cheguei a testar porque eu acho que ele é muito. Eu ainda estou experimentando isso aqui, mas música, por exemplo, se eu vir aqui em Black Sabbath, Black Sabbath, por exemplo, coloca aqui essa música. Vai dar flag. Cadê detalhes? Ó, rock pop. Quer dizer, os caras criaram heavy metal para ser chamado de pop rock. Ok, né? Mas ele entra nas músicas e ele fala qual é o estilo da música de acordo com, não de acordo com a tag, mas de acordo com o que ele ouviu. Children of the Sea é jazz. Que lindo. Poético, né? Não quero nem imaginar o que é Neon Knights. Neon Knights deve ser dance. É rock aí, ó. Mais um ano. Heaven and Hell é rock também. Então, assim, ele tem essa classificação por vídeo, por áudio. Então, assim, ajuda, tá? O que eu acho que seria legal ter nesse cara WhatsApp, a gente grava muito áudio. Seria bom se ele tivesse o esquema de transcrever esses áudios. Seria bem legal também. E porque, querendo ou não, cara, remontando o histórico do WhatsApp, você consegue remontar o histórico dessa pessoa também. Eu não estou dizendo que a gente tem que remontar o histórico das pessoas que foram embora, mas é uma coisa que nesses tempos onde você consegue remontar a pessoa, de um avatar da pessoa, com a voz da pessoa, cara, se você tem informações suficientes, você consegue montar a pessoa, né? É até o caso do cara do Wolfram Alpha. O cara que criou o Wolfram Alpha, que é um gênio, o cara superdotado, teve seu primeiro PhD com 14 anos e tal. Ele desenvolve aquele software chamado Matemática, né? Um software para quem é de exatas, aí, engenharia, talvez já tenha ouvido falar. Ele tem um hábito esquisitíssimo de ele documenta tudo que ele faz. Então ele anda com uma câmera que ele tira colo, ele anda com microfone. Então todas as conversas que você tem com ele são gravadas. A câmera grava o tempo todo. Tudo que ele escreve está registrado. Ele tem escaneado tudo que ele escreveu ao longo de toda a vida dele, desde 70, acho que desde 76 ou 66, eu não tenho certeza. Ele escaneou tudo que ele escreveu, tudo que ele fala é gravado, tudo que ele faz, as pessoas com quem ele encontra ficam registradas na câmera dele, e ele está treinando uma inteligência artificial para substituir ele. Essa é uma coisa que ele já sabia que ia acontecer, e ele já vem se preparando para isso desde os anos 70. Então provavelmente ele vai ser o primeiro avatar virtual de uma pessoa. Quando esse cara morrer, com certeza a gente vai ter um avatar dele por aí, pra gente conversar com ele e tirar umas dúvidas de matemática com ele, sabe? Porque ele gravou tudo, cara. Tudo. Desde os anos 70 pra cá, ele gravou tudo, cara. A qualidade não é tão boa, mas ele já treinou as máquinas que ele precisava. E agora com o chat GPT, esse monte de coisa, mas montar um avatar e botar o cara pra falar baseado no que o cara escreveu, você vai ter o cara ali, né? E, vai ter gente gastando uma grana, velho, pra ter contato com esse tipo de coisa. Em um dos filmes dos Vingadores, eu acho, tem o Tony Stark apresentando essa ferramenta de reconstrução de memória, né? Ele queria matar a saudade dos pais dele, aí tem uma ferramenta que cria um holograma com os pais dele pra viver momentos para reviver momentos, né? Isso vai ser uma loucura, velho, né? Essa é a parte onde eu concordo com quem diz que a inteligência artificial, o maior risco não é dela dominar a gente, o maior risco é ela deixar a gente maluca. A inteligência artificial vai deixar a gente louco, velho. Porque a gente vai perder a noção do que é realidade e o que não é, e a gente vai começar a se prender nesses modelos de pessoas que já foram embora, e a gente não vai mais saber lidar com luto, por exemplo, né? A pessoa morreu, aí você paga $2.000 aqui que você vai ter um avatar dela no seu celular. Você imagina, cara, se você bota um chatbot, tá ligado? Eu tenho, por exemplo, aqui em casa, boa parte dos e-mails que eu já escrevi já recebi na minha vida. Eu tenho isso aqui guardado em algum lugar. Eu tenho também logs de chats do MSN, do Adium. Eu tenho isso também. Você imagina, cara, eu treinar uma AI para usar essas conversas que eu tive com uma determinada pessoa. Inclusive tem gente que morreu, tá? Tinha vários megas de conversa com a pessoa que morreu e tá aí, ó. Você treina a máquina, ó. Você continua a conversa com o cara que você estava tendo. Porque na conversa tá tudo registrado, as memórias todas lá, e você continua a conversa. Né? Sim, é assustador. É assustador. Mas é para onde a gente está indo. Tá? Aí para finalizar aqui, eu tenho um outro
um outro assunto que eu queria entrar depois no canal, que são os hoarders digitais, tá? Os data hoarders, que é a galera que acumula dados, tá? Então tem as técnicas, temos softwares, temos estratégias para a galera que acha que um dia a internet vai acabar, então a galera quer baixar a internet inteira no computador. Tem comunidades disso na internet. Pessoas que fazem exatamente isso. O cara baixa tudo. Tipo, o cara compra o jogo no Steam e baixa o jogo do Steam. O cara tem tudo que ele toca na internet, ele baixa pro computador dele e deixa ali. Mas esse é assunto para outro vídeo, beleza? Então é isso, gente. Se cuidem. Você aí que já teve que lidar com essa situação de luto, escreve o que você pensa dessa conversa toda aí. Você acha que você daria tudo para ter uma versão avatar da pessoa que foi embora? Como é que você lida com essas informações? Você simplesmente deleta? Você tenta organizar da melhor forma possível? Você tenta reconstruir esses momentos? Escreve aí nos comentários, deixa aí o que você pensa. Deixa aí seu like se gostou do vídeo, dislike se você não gostou. E vamos que vamos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou.